Ei pessoal, hoje é dia 18 de novembro, cuidado com a crítica. E sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. 2 Samuel 6,14. Ao derrotar o gigante Golias, antes mesmo de se tornar o rei de Israel, Davi recebeu por esposa Mical, filha do rei Saul. Após ser ungido rei, Davi não estava satisfeito em morar num palácio, sabendo que a Arca da Aliança havia sido tomada pelos filisteus e estava numa tenda. A arca foi construída a partir das instruções dadas por Deus a Moisés e representava a presença do Senhor junto aos israelitas. Mais do que um reconhecimento, Davi ansiava pela presença de Deus no meio do seu povo e, por isso, não mediu esforços para trazê-la a Jerusalém. E após uma primeira tentativa frustrada, Davi consegue então, num momento de grande avivamento e alegria, entrar com a arca na cidade de Davi. A sua esposa Mical, no entanto, ao vê-lo dançando de alegria, o desprezou. E nesse ponto vemos que nós podemos estar debaixo de um avivamento, nos alegrando com a presença do Senhor, enquanto existem aqueles que, como Mical, estão apenas nos observando com um olhar crítico. Certa vez eu ouvi que os críticos se incomodam com o frescor do novo de Deus sobre a vida de alguém. A verdade é que todo crítico é um observador, que não consegue se alegrar em viver aquilo que Deus tem preparado. O crítico consegue achar um empecilho em toda e qualquer situação. E se deixarmos o olhar de crítica tomar conta de nós, corremos o risco de nos tornarmos observadores do avivamento, assim como Mical, que se preocupou com a dignidade do rei Davi e com a opinião pública, e acabou desprezando a presença de Deus, assim como seu pai Saul. E de fato, o desprezo de Saul o retirou do trono. Mas a desonra de Mical retirou o sangue de Saul do trono de Israel, pois ela se tornou estéril, o que garantiu que nenhum descendente de seu pai se tornaria herdeiro do trono de Davi. O fato é que Deus não nos chamou para darmos nossa opinião, e sim para nos alegrarmos com Ele e vivermos o avivamento que Ele tem preparado para nós. E o avivamento depende de um coração que anseia com todas as forças pela presença do Pai. A leitura bíblica de hoje é 2 Samuel 6. Senhor Jesus, nos livra de termos um olhar crítico e aquece o nosso coração para desejarmos de todas as formas a sua presença. Independente do que o outro pensa a nosso respeito, que possamos nos alegrar, dançar e viver diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você. Até amanhã.